Olá pessoal, este é o canal Bíblia, Livros e Café e eu me chamo Marcelo Vergotti. Nas últimas vezes que nos encontramos, nós falamos então da fundação do povo de Deus, da sua gênese. E vimos que Deus fez uma promessa a Abraão, serei pai de nações. Essa promessa foi transferida para o seu filho Isaac, que também num sonho, Isaac sonha com Deus e Deus promete, olha, farei de você pai de nações. E essa mesma herança foi herdada por Jacó. E Deus também num sonho diz a ele, lhe farei pai de nações. Jacó e seus filhos, tiveram que ir para o Egito, onde José havia sido vendido e já governava o Egito. Então Jacó, como teve uma grande fome, Jacó se deslocou para o Egito com seus filhos e lá encontrou José, que havia sido vendido. Esse povo, que estava muito bem quando José era governador do Egito, eles se multiplicaram muito. José morreu e muito tempo se passou e o povo hebreu começou a incomodar os governadores do Egito. E aí nós vamos ter então a história do Êxodo, que é uma das histórias mais fascinantes que tem na Bíblia. Então você pode ver que nós temos aí vários filmes. Tem mais do que, na realidade, a história de Jesus, Então, de esse Êxodo, Moisés, os 10 mandamentos. Tem vários filmes e várias exploram bastante essa história porque ela é realmente fantástica. Então nós vamos entrar exatamente nisso e ver o que é que essa história nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu disse, o povo hebreu já estava no Egito, que fugia da fome, e lá, como José era governador, então ficou tudo muito bem. O tempo passou, José morreu, esse pessoal ficou lá e começou a incomodar os egípcios. E aí o faraó ordenou que matassem os primogênitos, os filhos dos hebreus. E Moisés, então, para que não fosse morto, foi lançado no rio Nilo, e foi pego pela filha de Faraó e criado no palácio. Aí a história todo mundo conhece, mas vamos tentar aí, então pegar os principais pontos. Aqui o encontro de Moisés com Nosso Senhor. Você vai ver isso aqui no capítulo 3, versículo 1. Então nós teremos: certo dia, quando apacentava o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Madiã, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao monte de Deus, o Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor, uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Vou me deslocar para ver esta visão grandiosa, pensou Moisés. Como é que a sarça não se consome? O Senhor viu que Moisés se deslocava para ver, então no meio da sarça, Deus chamou e disse: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Deus lhe disse: não te aproximes, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é solo sagrado. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois temia olhar para Deus. Aqui é muito interessante, esse encontro de Moisés com Deus, mas é importante nós lembrarmos que Moisés, como foi criado no palácio, ele foi criado com os deuses do Egito.
né? Ele não conhecia o Deus de Abraão. Aliás, ele sequer sabia quem era Abraão, quem era Isaac, quem era Jacó, não é? Ele não conhecia, e ele conheceu aí diante um encontro, né? Com esse encontro. Eu quero salientar que é importante nós observarmos como é que Deus aparece, né? Primeiro para Abraão, depois para Isaac, depois para Jacó, e agora também aparece para Moisés. Geralmente Deus ou aparece a uma voz, ou Deus aparece falando de uma nuvem, ou Deus aparece em sonho, né? Eles não têm uma imagem de Deus, nenhum deles. Vamos ver a continuação aqui já no versículo 13 do mesmo capítulo 3. Nós sabemos que Deus aí passa uma missão a Moisés, não é? Vai lá e diz a Faraó que libera o meu povo. E Moisés diz o seguinte, né? Ele diz assim: Moisés disse a Deus: mas se eu for aos israelitas, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que devo responder? Ele disse: eu sou aquele que sou, e acrescentou: assim responderás aos israelitas: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, aqui você observa que Moisés desconhece completamente quem é esse Deus. Ele desconhece completamente, pergunta o seu nome, porque ele tinha o hábito de se dirigir aos deuses do Egito pelo nome. Eles tinham imagem e tinham nome. Não é? O que eu gostaria de observar aqui é essa forma com que o nosso Deus ele vai ensinar o seu povo, não é? Que, assim, não dando o nome e não tendo uma imagem, ele ensina ao povo hebreu que não se pode, eu não posso fazer Deus, eu não posso manipular Deus, eu não posso invocar a Deus a hora que eu quero, eu não posso fazer uso de Deus para que seja o meu empregado, eu não posso fazer um Deus à minha imagem. É Deus é que fez o homem à sua imagem. Mas naquela época o homem fazia um Deus à sua imagem, que é basicamente o que nós temos hoje, não é? Se você vê aí tanto essa quantidade de seitas protestantes, o que é que elas fazem? Cada um que está ali procura um Jesus à sua imagem. Então o cara fica pulando de igreja em igreja, diz assim: ah, esse Jesus aqui não, aquele Jesus ali sim, esse Jesus aqui me dá carro, esse Jesus aqui me dá casa, e o cara fica pulando de galho em galho até achar um Jesus que lhe agrade. E geralmente é de que forma? Esse Jesus está aqui para me servir, não é? Ele vai aqui me servir. É interessante nós lembrarmos, né, que hoje é a moda, né? As pessoas não vão à procura de Jesus para servi-lo e para dizer: eis aqui, Senhor, seu servo inútil, né? Faze de mim o que tu queres. Não, as pessoas vão à igreja assim: eu quero que Jesus me sirva, eu vou fazer um desafio com Jesus e ele vai me dar o que eu quero. É esse tipo de absurdo, não é? E Deus, ele já tentava remediar isso, porque era uma prática da época. Os povos costumavam manipular a Deus, invocar a Deus, para que ele nos servisse. Não é? É triste ver isso, como nós desaprendemos. E então, é por isso que Deus, assim, quando Moisés diz a Deus: sim, é quem é que eu vou chamá-lo? Deus não dá um nome. Deus diz assim: eu sou. Diga a eles que eu sou, não é? Eu sou aquele que é. Diga que eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas ele não diz o nome e não tem uma imagem. É exatamente por isso. Os povos tinham a mania de manipular Deus, e isso nós desaprendemos agora.
Então, continuando, vamos direto lá para o capítulo 12. Entre o capítulo 3º e o capítulo 12, nós vamos ter aí toda aquela né, relação de Moisés com o faraó, as pragas do Egito, e por fim nós vamos ter agora a noite, né, a noite da Páscoa do Senhor, que é a noite do sacrifício. Então no capítulo 12 você vai ter o seguinte, versículo 1: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o início dos meses, o primeiro mês do ano. Falai assim para toda a comunidade de Israel. No dia 10 deste mês, cada um tome um cordeiro para a casa paterna, um cordeiro para cada casa. Se para uma casa um cordeiro for demais, convidará também o vizinho próximo da sua casa, contando o número de pessoas. Calcularás o cordeiro de acordo com o que cada um comer. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Pode ser cordeiro ou cabrito. Guardai-o até o dia 14 do mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomarão um pouco de sangue e com ele untarão os 2 umbrais e a viga da porta das casas, das quais o comerem. Nesta mesma noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não o comeis crua, nem cozida em água, mas assada ao fogo com cabeça, pernas e vísceras. Nada deixareis até a manhã seguinte. Se algo sobrar até a manhã seguinte, vós os queimareis no fogo. Assim comereis, com os rins cingidos, sandálias aos pés, cajado na mão, e o comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito na terra, desde as pessoas até os animais. Farei justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nas casas onde tiveres servirá de sinal para vos proteger. Ao ver o sangue, passarei adiante, e a praga do extermínio não vos atingirá quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós um memorial, e celebrareis como festa do Senhor. Vós o celebrareis como preceito perene em todas as vossas gerações. Então esse texto aqui, ele é fabuloso, né? Porque aí você vê o que? O povo de Israel, eles são salvos pelo sangue do cordeiro, né? Eles vão escolher um cordeiro sem mancha, sem mácula, macho, não é? Que vai ser sacrificado e o seu sangue vai ser passado no portal das casas. O sangue do cordeiro, na hora que o anjo da morte passa, o sangue do cordeiro é que salva o povo, né? Desse cordeiro nós comemos a carne do cordeiro, né? E o sangue dele nos salva. E aí é interessante vermos que aqui no final, né, no versículo 14, ele diz assim: Este dia será para vós um memorial, e celebrareis como festa do Senhor. Isso aí me lembra muito bem a missa, né? Fazei isso em memória de mim, não é? Nós somos salvos porque comemos a carne do cordeiro, né? Este é o meu corpo que é dado para a vossa salvação, não é? E somos salvos pelo sangue do cordeiro que é colocado à nossa porta. Então todo cristão é salvo pelo sangue do cordeiro, está aqui, não é? E no versículo 14 é colocado de forma muito bem clara para quem entende, não é? Fazer isso vai ser um memorial, não é?
aqui, ó, vós celebrareis como preceito perene em todas as vossas gerações. Então, toda geração isso se repete, né? Isso nós vamos ver lá, então, com o sacrifício de Jesus. Toda a humanidade é salva pelo sangue do Cordeiro, não é? E nós comemos a carne do Cordeiro no pão eucarístico, não é? É fabuloso aqui essa colocação, né, que ela nos relata muito bem o paralelo que nós temos com Jesus Cristo, né? Essa Páscoa aqui, né, a passagem do Senhor. Por que que nós, aqui é colocado, como é que vocês vão celebrar a Páscoa? Aí coloca aqui, os rins cingidos. O que é isso? Eles tinham o hábito de amarrar a cintura, aquela corda, né? Os freios também fazem isso, né? Que é para segurar os órgãos internos aqui, o rim, para que nas caminhadas muito longas ele não fique doendo, né? A gente sabe disso, que às vezes dói aqui o rim. Então, segurando ele para ele não balançar, você cinge, você passa uma cinta. E também com sandália aos pés, cajado à mão, comer com pressa. Porque essa passagem do Senhor, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para ela, né? Então, toda a Páscoa a gente comemora isso, a passagem do Senhor. E temos que estar pronto. Aqui já no Êxodo, nós temos que estar atentos a isso, não é? Então, vamos continuar então no próximo vídeo, né? E vamos ver então a saída do povo hebreu do Egito. Obrigado pela companhia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.